Você pode dizer amém? Amém. Gente, antes da gente ler o texto, eu queria falar do contexto em que o fato que nós vamos ler se enquadra, se encontra. Paulo e Silas queriam ir para a Ásia, mas o Espírito os impediu. Mandou que eles fossem para a cidade de Filipos. A gente não costuma usar muito essa palavra, Filipos, mas é a cidade aonde foi plantada e cresceu a vigorosa igreja dos filipenses, para cuja igreja o apóstolo Paulo escreveu uma carta. Então, eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito mandou que eles fossem para Filipos. Ali chegando, uma mulher chamada Lídia logo se converteu. Mal chegaram, pregaram o evangelho para a primeira pessoa que viram, Lídia, e ela se converteu. Eles poderiam ter, nesse momento, tido a ilusão de que o trabalho ali então seria muito fácil, seria tranquilo. Mas em Filipos havia uma outra mulher, escrava, endemoniada. E esse demônio, ele era um demônio adivinhador. Essa mulher, possuída por esse demônio, fazia adivinhações, e os donos dessa mulher escravizada recebiam muito lucro por conta desse fato. Em determinado momento, Paulo expulsa o demônio da mulher em nome de Jesus, e o lucro dos seus donos, então, a partir desse momento, cessa. Isso faz com que essas pessoas, com bastante dinheiro e influentes, passem a perseguir Paulo e Silas. Então, eles instigam as autoridades de Filipos contra Paulo e Silas, e esses acabam sendo, como diz a Escritura, severamente açoitados e presos. Então se dá o texto que nós vamos ler agora. Atos capítulo 16, eu vou ler os versículos 25 e 26. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. O texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas foram vítimas de uma terrível injustiça. Eles estavam seguindo estritamente a direção de Deus. Paulo e Silas estavam obedecendo a Deus. Eles eram absolutamente inocentes. Eles foram seguindo a direção de Deus, por obedecerem a Deus, eles acabaram indo parar numa masmorra romana. Eles foram algemados, eles eram vítimas dos interesses de pessoas poderosas. Eles queriam prosseguir com a pregação do Evangelho, mas as autoridades tentavam impedir. Por isso eles foram, como disse, severamente açoitados e presos. Essas prisões romanas, elas tinham 3 níveis. Um primeiro nível era para os prisioneiros menos perigosos. Nesse primeiro estágio, os prisioneiros podiam se locomover, podiam caminhar e talvez até tomar um banho de sol. Para o segundo nível já era diferente, reservado para os prisioneiros considerados mais perigosos. Esse nível, ele ficava num subterrâneo, absolutamente escuro, não havia luz. A escuridão era quebrada, eventualmente, com a entrada de algum guarda portando uma tocha
ou portando uma lanterna ou algo similar. Nesse estágio, os presos ficavam algemados e com seus pés presos a um tronco. Havia ainda um terceiro andar que ficava lá no mais profundo subsolo, que era um lugar totalmente asqueroso, repulsivo, aonde alguns prisioneiros eram levados para morrer naquele local. Paulo e Silas estavam nesse segundo nível. Eles estavam nesse nível intermediário. Eles não tinham direito a caminhar, eles não podiam se locomover, não tinham direito ao sol. Eles estavam ali presos no frio e na escuridão da noite. Seus corpos feridos, doendo, latejando de dor, completamente ensanguentados, suas mãos algemadas e os pés presos num tronco. Irmãos, o que é impressionante é que, apesar dessa situação tão dramática, apesar de tudo, Paulo e Silas não blasfemavam, eles não xingavam, eles não diziam impropérios, eles não questionavam a Deus, não hesitavam quanto ao caminho que haviam escolhido, eles não duvidaram do amor e do cuidado de Deus para com eles, mas eles oravam e louvavam. Eles não tentaram resolver a situação com esperteza ou usando algum tipo de influência política. Eles não pensavam em fugir a qualquer custo. Eles oravam e louvavam. Nesse momento, Paulo e Silas estão em Filipos, no interior de um cárcere, de uma masmorra romana, acorrentados e em profunda agonia. Irmãos, essa é a situação. Se nós olhássemos apenas a condição física que eles se encontravam, era essa a descrição. No entanto, se nós olhássemos para o mesmo cenário, com os olhos do nosso coração, com os olhos da nossa alma, o que nós veríamos? Nós veríamos que muito mais importante do que estarem nessa situação injusta e sofrendo terrivelmente, Paulo e Silas, acima de tudo, estavam em Cristo. Seus pés estavam no tronco, mas seus corações estavam no Senhor. Seus pés estavam no tronco, mas seus corações estavam nos céus. Os corpos deles estavam na prisão, mas suas almas estavam dentro dos santos dos santos, contemplando a face de Deus. Eles estão algemados no interior da cela, mas ao mesmo tempo, espiritualmente, eles estão reinando com Cristo nas regiões celestiais. Apesar de ser meia-noite, noite densa, eles estão sob a mais brilhante luz celestial nos seus corações. Apesar de ser uma noite fria, suas almas ardiam de amor pelo Salvador. Para eles, a presença de Deus transformava toda aquela situação num palácio confortável. Eles foram trancados com algemas, grades e ferrolhos, mas eles eram verdadeiramente livres, independentemente das circunstâncias. Observe que Paulo e Silas não estavam cantando louvores porque o terremoto havia acontecido e os tinha livrado. Eles também não estão cantando para que aconteça o terremoto. Eles nem sequer tinham ideia de que haveria um terremoto, poderia haver um terremoto e que esse terremoto poderia livrá-los. Eles não estão cantando porque já sabiam de antemão que sairiam da prisão. Não, irmãos, eles cantam porque como eles estão em Cristo,
A situação ao redor deles não é o que mais importa. Eles estão em Cristo, por isso a prisão não importa mais. Eles cantam porque eles sabem que seus passaportes já estão carimbados para a sua última viagem em direção aos céus. A canção acontece antes que haja terremoto. Eles sabem que nem precisam orar especificamente por seu livramento, porque eles sabem que Deus se importa e que Deus agiria para fazer o melhor para ele e para o projeto de Deus para esse mundo. Irmãos, tanto na semana passada, quando nós pudemos compartilhar o testemunho de como Deus foi bondoso com a gente, atendendo a nossa súplica, a nossa oração, vendo a nossa necessidade e, enfim, operando o milagre grandioso que Ele operou entre nós, para nós. Uma vez que esse assunto de uma oração tão complicada para um assunto tão difícil, nós vimos a resposta diante dos nossos olhos, então me veio ao coração isso, falar sobre esse texto. E todas as vezes que a gente fala de oração, tem um texto que me marca profundamente, tem um texto que me encoraja profundamente. E eu queria ler nesse momento esse texto com vocês. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 8, que eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5 com vocês. E o texto diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Apocalipse fala sobre as coisas que acontecerão no final. Ele está relatando esses fatos do fim. Nesse momento, esse texto que acabamos de ler, ele se encontra num contexto em que todo o cosmos está em convulsão. Os cavaleiros do Apocalipse já haviam saído com a ordem de destruição. A destruição de todas as coisas já havia começado. O sol já havia escurecido, a lua já havia perdido seu brilho, um terremoto violentíssimo havia destruído inúmeras montanhas, havia deslocado ilhas do seu local original e uma chuva de meteoros já havia caído sobre a terra. De repente, silêncio. Silêncio. Tudo para. O que acontece? Os céus estão aguardando a chegada das orações dos santos. O anjo com as orações está chegando. O céu parou. Os cataclismas estancaram até que as orações chegassem no trono de Deus, alcançassem a presença de Deus. E é isso que o texto relata. Então, as orações chegam diante de Deus, o anjo as entrega no altar,
O versículo 4 diz: da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, nesse momento, Deus dá ordem e o anjo arremessa isso de volta para a terra. E agora as consequências são trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Meus irmãos, eu acho esse texto tremendo por isso. Ele mostra que as nossas orações são fraquinhas. Elas saem de nós como incenso, porque saem de pessoas pecadoras, de pessoas fracas. Mas, apesar disso, ela chega à presença de Deus, ela toca no trono do Todo-Poderoso. E quando então ela volta à terra com poder, os céus trovejam, a terra estremece, porque a oração tem a dimensão do poder de Deus. A resposta à oração, ela vem poderosa, porque ela vem carregada do poder do Deus Todo-Poderoso. Assim, irmãos, as orações são capazes de abalar os alicerces. Assim, as orações podem arrebentar as correntes. Assim, as orações podem destruir as cadeias. Elas podem destruir completamente as obras do inimigo. Elas podem consolidar o reino de Deus na terra. Nós poderíamos perguntar: que chance tem a oração contra uma masmorra romana? O que a oração seria capaz de fazer contra as algemas? E a resposta é: enquanto a oração sobe, ela não pode nada. Mas quando a oração desce, ela vem com o poder do Onipotente. Por isso, Lutero dizia que ele preferia lutar contra um exército a se levantar contra cristãos de oração. Para Lutero, era melhor ele enfrentar um exército armado. Ele acredita que teria mais chance lutando contra um exército de soldados armados do que ele lutar contra cristãos que efetivamente oram. E assim, irmãos, nós chegamos nas nossas aplicações. Diante do que foi falado, eu queria fazer algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer para a minha própria vida, e proponho que vocês façam para a de vocês, é: realize coisas extraordinárias através da oração. Realize coisas extraordinárias, incomuns, nobres, virtuosas, poderosas, que vão muito além da sua capacidade humana, vão muito além dos seus recursos, porque é isso que o texto nos ensina. Através da oração, o extraordinário pode acontecer. Através da oração, quando nós lidamos com a oração, nós estamos lidando com o sobrenatural, aquilo que foge completamente à nossa capacidade, coisas elevadas demais para nós, situações que fogem totalmente ao nosso controle, que vão muito além dos nossos recursos, e isso por meio de pessoas normais, como nós. Tiago, que nós sabemos que foi irmão de Jesus, bispo de Jerusalém, no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Olha o que ele vai falar. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. A versão mais antiga, revista atualizada, acrescenta que
ele era sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você está entendendo o que a Escritura está nos afirmando? Elias tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Elias tinha medo, Elias sentia insegurança, Elias tinha ansiedades, Elias tinha dúvidas, Elias tinha questionamentos, mas ele orou fervorosamente por 3 anos e meio para que não chovesse e não choveu. E o texto, para deixar claro que não foi coincidência, diz: então ele orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Irmão, sabe o que a gente aprende nesses textos que abordam oração dessa forma tão tremenda? Que a oração é onipresente, ela vai em lugares que nós jamais alcançaríamos. A oração é onipotente, porque ela vem com o poder do Deus Todo-Poderoso. A oração é a nossa maior arma espiritual. E quando oramos juntos, a oração une os cristãos num só espírito, transforma a igreja num exército imbatível. Através da oração, pessoas comuns podem alcançar, fazer, realizar coisas inacreditáveis, extraordinárias, muito além do que nós sequer podemos imaginar. Você imagina o seguinte: um homem orando durante 3 anos e meio foi capaz de fechar os céus. Agora você imagine várias pessoas orando juntas. Se Lutero expressou tão adequadamente, tão bem, que é mais fácil, temos mais chance se nós formos lutar com exércitos armados do que se nós fôssemos enfrentar pessoas de oração. Agora você imagine se nós conseguíssemos unir todo um povo orando junto num só objetivo. Você entende? Isso se transforma num exército absolutamente imbatível. Através da oração, pessoas comuns podem realizar coisas extraordinárias. Segunda aplicação, irmãos, a oração torna tudo mais simples e mais fácil. A oração torna tudo mais simples e mais fácil. A oração torna tudo melhor. A oração sempre traz vantagens. Para você que ama a teologia reformada, eu queria dizer o seguinte: a principal característica da teologia reformada não é a predestinação. A principal ênfase da teologia reformada é a soberania de Deus. Deus tem uma vontade, a sua vontade já foi estabelecida e ela se cumprirá. Por causa desse entendimento, alguns irmãos teólogos reformados não veem muita relevância na oração, porque eles entendem o seguinte: como que eu orando vou mudar a opinião de Deus? Como eu faria isso? É impossível, isso não vai acontecer. Deus é soberano e Ele já estabeleceu a sua vontade. Irmãos, eu sou teólogo reformado, ou pelo menos eu conheço um pouco da teologia reformada. Então o que eu quero mostrar para vocês é um outro aspecto, um outro pensamento absolutamente bíblico. Você quer ver? Mateus capítulo 24, versículo 20. Mateus 24, 20. Qual é o contexto dessa passagem? Mateus capítulo 24 é o sermão profético, é um capítulo conhecido como sermão profético de Jesus. Nesse sermão profético, capítulo 24, Mateus 24, Jesus, ele fala ao mesmo tempo sobre
a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e fala, ao mesmo tempo, na segunda volta do Senhor, na sua segunda vinda. Ele fala do ano 70, que aconteceria algumas décadas depois da sua mensagem, e ele fala da segunda vinda de Cristo. Alguns textos se referem à destruição do templo no ano 70, e alguns textos se referem à segunda vinda de Jesus. Esse trecho, especificamente, que eu vou ler, ele diz respeito ao ano 70. O que aconteceu no ano 70? O Império Romano decidiu destruir toda aquela região da Palestina. Eles vieram igual passando trator e destruindo tudo que tinha pela frente. Destruíram Jerusalém, destruíram todas as cidades da região e, obviamente, destruíram o templo. Agora, você vê, estamos falando de 70 depois de Cristo. Vamos, sem entrar no debate das datas. Jesus teria morrido no ano 33. Então, ele teria morrido no ano 33, depois que ele morreu, qual a necessidade do templo? Agora nenhuma mais. Deus permitiu que o templo fosse destruído. Então, vamos voltar ao raciocínio. Deus já havia determinado, na sua infinita sabedoria, que o templo, em algum momento, seria destruído. E aí, quando ele fala do templo, quando ele fala da devastação de Jerusalém, quando ele fala do horror que seria esse tempo, esse momento, ele diz o seguinte: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. O que a gente aprende desse versículo e da orientação de Jesus? Deus é soberano, isso é indiscutível. Não vamos nem perder tempo falando sobre isso, porque nós sabemos que o nosso Deus é absolutamente soberano. É Ele quem escreve a história, é Ele quem faz a história acontecer. Tudo está submisso à sua vontade. Então Deus já havia decidido que o templo de Jerusalém seria destruído. Mas se o povo se quebrantasse, o buscasse e orasse, isso poderia ser com menos sofrimento, com menos dor. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. A fuga poderia acontecer na primavera, a fuga poderia acontecer no outono, onde o clima é mais ameno, não é nem muito quente nem muito frio. Por alguma razão, Jesus via que isso seria um problema imenso para eles quando os romanos viessem atropelando todo mundo. Então ele diz: orem para isso, orem por esse motivo, peçam, intercedam a Deus para que a fuga se dê dessa maneira. Então, vocês estão entendendo o raciocínio? A destruição já estava determinada, mas o momento exato em que ela ocorreria, Deus estava disposto a negociar. Se o povo se endurecesse, se rebelasse, tudo aconteceria ainda com mais dor, mais sofrimento e mais derramamento de sangue. Mas se o povo se quebrantasse, orasse, clamasse por misericórdia, o templo não deixaria de ser destruído. Seria, mas com muito menos dor, menos violência, menos derramamento de sangue. Então, irmãos queridos, guardem isso no coração de vocês. Deus é soberano. Seu plano vai se estabelecer. Agora, como você vai passar pelas situações difíceis da vida? A oração torna tudo mais simples e mais fácil. Ore que a sua vida vai começar a fluir de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais alegre, muito mais feliz. Leonard Ravenhill, no seu livro Como Lutar do Pleno Avivamento, ele diz assim: nós oramos em harmonia com os grandes propósitos de Deus. Nós não queremos orar contra os propósitos de Deus. Há muitas coisas que seriam diferentes sem a oração. Com certeza seriam muito mais difíceis, muito mais penosas, muito mais sofridas. É pela virtude da oração que as coisas são o que são, como Deus planejou que elas fossem. Por isso, irmãos,
ainda que você ame a teologia reformada, você tem todas as razões e argumentos bíblicos para orar e para buscar o Senhor. Isso aqui é algo que vai além de nós apenas conhecermos um conceito, mas vale muito a pena você experimentar um estilo de vida assim, um estilo de vida onde a oração é prioridade na sua vida. Terceira aplicação: a oração é capaz de gerar convicção de pecado e necessidade de salvação nas pessoas mais céticas e indiferentes. Por isso, não deixe de orar por seus amigos de oração. A oração é capaz de gerar convicção de pecado e necessidade, sentimento de necessidade de salvação nas pessoas mais céticas e indiferentes. Por isso, não deixe de orar por seus amigos de oração. Irmãos, eu creio que a maioria de nós já teve a experiência de, acabamos de receber uma bênção de Deus, fomos visitados pelo Espírito, tivemos uma experiência maravilhosa com o Senhor, e o primeiro desejo logo é nós compartilharmos isso com as pessoas a quem amamos. Eu me lembro quando eu tive minha primeira experiência com Jesus. Eu cheguei em casa ávido para compartilhar aquilo com a minha família. Eu queria que a minha família, que o meu pai, que a minha mãe, que os meus irmãos experimentassem aquilo que eu estava experimentando. Meu Deus, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, eu me encontrei com Ele. Tudo que eu queria era que os meus queridos sentissem no coração aquilo que eu estava sentindo. Mas o que eu percebi é que por mais que eu tentasse explicar, por mais que eu falasse, parece que o coração deles estava impermeável. Simplesmente era essa a explicação. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam receber a experiência que eu havia tido. Eles tinham que ter a experiência deles também. Então, irmãos, algumas vezes nós tentamos falar, as pessoas às vezes até nos ouvem por carinho, respeito, consideração, mas o pior é isso, elas não ouvem, não entendem e pior, em muitos casos sequer demonstram interesse. Deve ter acontecido com você. Voltamos de um retiro, fim de semana de treinamento, um culto, queremos compartilhar aquilo, o que experimentamos, aprendemos, vivemos, mas do outro lado, gente, não tem eco nenhum, só desinteresse, apatia, dureza de coração. Mas vamos voltar ao texto que nós começamos a ler. Atos 16, versículo 29, diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Viram o que aconteceu? A situação aqui é oposta. A situação aqui, ela está invertida. O carcereiro foi procurá-los e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Na verdade, enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam no interior da prisão, o Espírito estava agindo no coração do carcereiro e gerou um profundo temor no seu coração. Em algum momento, o Espírito agiu e deu ao carcereiro a convicção de que ele estava perdido, de que necessitava se arrepender urgentemente e que ele precisava de um Salvador. É isso que nós vemos nas suas palavras: Senhor,
que devo fazer para ser salvo? Não foi numa argumentação intelectual ou teórica que ele entendeu isso. Foi pela ação do Espírito, diretamente no seu coração, diretamente na sua alma. Então, irmãos, a verdade é que as pessoas podem se recusar a nos ouvir, elas podem se recusar a serem amadas por nós, elas podem rejeitar aquilo que falamos, mas as pessoas não têm nenhuma defesa contra as nossas orações. Quando nós oramos, nossas orações podem alcançar seus corações. E assim, no versículo 31, o texto diz que eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Ele foi tomado por aquele temor, ele percebeu. Até então ele convivia bem com os seus pecados. Pelo menos não era alguma coisa que talvez tirasse seu sono. Mas a partir do momento que o Espírito abriu seu entendimento, ele começou a ver o horror do seu coração. Ele começou a entender: eu preciso desesperadamente de um Salvador. Paulo e Silas o encaminham, apresentam Jesus para ele e acrescentam essa informação, que eu acredito, irmãos, que seja do interesse de todos nós que estamos aqui. Como eu disse, quando eu cheguei em casa da minha primeira experiência com Jesus, tudo que eu queria era que meu pai, minha mãe, meus irmãos tivessem a experiência com Jesus que eu havia acabado de ter. E o que Paulo e Silas falam aqui agora nesse momento? Ele diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Irmãos, olha que coisa interessante. Você sabe qual foi a palavra no original traduzido por casa? Os membros mais antigos da igreja lembram: oikos. Oikos. Nem lembro quando foi a última vez que a gente usou essa palavra aqui, mas ela era muito usada quando a gente começou a célula. Por quê? Oikos, que foi traduzido como casa, os de sua casa, na verdade ele está dizendo aqui o seguinte: vão ser salvos você e todas as pessoas da sua família. Aqui no caso, casa não é a casa construção, mas é casa lar, casa pai, mãe e filhos. Então ele está dizendo: olha, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua família. Mas essa palavra pode ser usada não apenas restrita à família, mas ao círculo de relacionamento, aos colegas de trabalho, aos vizinhos, às pessoas com quem nós conhecemos. Então, irmãos, se agora no século 21, se a Igreja Oceânica fosse fazer uma tradução, nova versão oceânica da Bíblia atualizada, a gente poderia escrever, irmãos, não estou dizendo que a gente vai reescrever a Bíblia, tá bom? É só uma situação aqui poética que eu estou comentando, tranquilo? Mas o que eu queria dizer é que, no nosso contexto em que nós vivemos, nós poderíamos dizer: crê no Senhor Jesus e serão salvos você e seus amigos de oração. Serão salvos você e as pessoas com quem você se relaciona. Aquela pessoa que você deu seu nomezinho lá na célula e está orando por ela, continua, vai em frente, ela vai se converter. Por isso, irmãos, não desanimem de orar por eles. Dizer que nós não temos tempo para orar revela o pouco conhecimento que temos sobre a natureza da oração. A verdade, irmãos, é que a oração, ela poupa, ela economiza tempo e esforço. Mais uma vez, irmãos, isso não é para nós guardarmos como um ensino teórico. Isso é algo que nós poderíamos colocar em prática, e essa prática dessa simples verdade podia causar uma mudança imensa na nossa vida. Guarda isso no seu coração. A oração poupa tempo e esforço.
A oração poupa tempo e esforço. Orar não é desperdiçar tempo. Orar é otimizar o pouco tempo que você tem. Faça essa experiência. Desafie seu próprio coração. Passe uma semana priorizando a oração. Começando o seu dia orando, pedindo a bênção para tudo que você for fazer. Comece o seu dia orando e pedindo ao Senhor que livre você de ficar efetivamente perdendo tempo. Experimente isso durante uma semana. Você vai chegar ao final do dia e vai começar a observar que você tem tempo sobrando. Faça isso durante um mês. Você vai se surpreender com quanto de esforço, quanto de tempo e de dedicação você fazia ou você tinha com tarefas que Deus abençoando, elas simplesmente, praticamente desaparecem da sua frente. Faça isso, faça um teste, faça uma prova, coloque a palavra de Deus à prova. Deus se propõe a isso, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, coloquem à prova, façam isso, comecem orando, uma semana, você vai ficar encorajado, vai estender para um mês. Se você levar a sério essa atitude, essa ação, esse hábito, vai mudar a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Através da oração, Deus pode realizar em pouco tempo o que nós não seríamos capazes de fazer nem em muito tempo. Deus pode. Quando Deus se move, Ele realiza algumas mudanças em segundos que talvez levássemos anos e nós jamais alcançaríamos o que deveríamos. E quero terminar essa aplicação dizendo: se você está sem tempo para orar, certamente você está fazendo alguma coisa que Deus nunca mandou que você fizesse. Se você não tem tempo para orar, você está fazendo alguma coisa que Deus nunca mandou que você fizesse. Você acha que Deus iria te dar tanta atividade, tanta responsabilidade, que ia impedir você de buscá-lo, ia impedir você de ouvi-lo, ia impedir você de estar em comunhão com Ele? Deus anseia tanto por esse momento, que Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz por amor a nós. Ele almejou tanto esse relacionamento, que Ele deu Jesus, para que a gente pudesse, através do seu Filho, voltarmos a nos relacionarmos com o Senhor. Se você não está com tempo para orar, reavalie sua vida. Você está fazendo alguma coisa que Deus nunca mandou que você fizesse. E aplicação bônus, quarta aplicação: nenhuma força pode se contrapor ao poder de uma igreja que ora. Vamos orar juntos pelo nosso país. Nenhuma força pode se contrapor ao poder de uma igreja que ora. Nenhuma força pode se contrapor. Atos, no capítulo 16 que lemos, no versículo 35, diz assim: quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Então logo amanheceu, os magistrados mandaram que os homens, Paulo e Silas, fossem soltos. Os magistrados, irmãos, eram as maiores autoridades em uma província romana. Durante a noite, as orações e louvores que saíam, emanavam daquela prisão terrível, alcançavam o trono de Deus. Não apenas o terremoto abalou os alicerces da prisão, mas Deus agiu no coração das autoridades. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus
é quem reina supremo. Supremo. É Deus quem reina. É Deus quem reina no Supremo. É Deus quem reina supremo. Deus é o nosso Supremo Rei. Irmãos, vejam isso. Através da oração, nós conseguimos entrar em lugares que não teríamos acesso de outra forma. Dentre eles, o coração das autoridades. Nós conseguimos, por meio da oração, chegar em lugares que jamais conseguiríamos por nós mesmos. Dentre eles, o coração de autoridades. Provérbios, capítulo 21, versículo 1, para mim, é um versículo extremamente poderoso, porque ele diz o seguinte: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige por onde quer. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige para onde quer. O coração do rei, ele é maleável. O coração do rei é mutável, é transformável. O coração do rei pode ser inclinado segundo a vontade de Deus, porque o nosso Deus, ele reina supremamente. Então, se o Senhor diz: coração, vá para aquele lado, ele vai. Volta para cá, ele volta. Vocês lembram como foi a saída do povo de Israel do Egito? O texto diz que em determinados momentos Deus endurecia o coração de Faraó. Faraó impedia que o povo saísse para adorar a Deus, e assim o Senhor derramava o seu juízo, a sua justiça sobre o Egito. Mas em outros momentos, Deus amaciava, Deus quebrantava o coração de Faraó, e aí ele dizia que o povo poderia partir, mas logo depois Deus voltava a endurecer esse coração, e mais uma vez vinha juízo sobre toda a terra do Egito. Deus controla o coração das autoridades, irmãos. Então, eu queria que a gente conseguisse entender essa afirmação. Nenhuma força pode se contrapor ao poder de uma igreja que ora. Nenhuma força pode se contrapor ao poder de uma igreja que ora. Tem uma passagem clássica que eu queria ler com vocês, que eu confesso para vocês que em alguns momentos da minha vida eu fui meio rebelde e achava que eu não deveria cumprir ou obedecer. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. O texto diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Até aí tudo bem, mas agora ele diz: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Aí no meu coração eu falava: essa não, aí não. Pô, vou orar por pessoas que eu acredito que são corruptas, desonestas, maléficas. Não vou orar. Me rebelei contra Deus. Mas olha como que esse versículo termina. O versículo termina dizendo assim: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Então, o que o texto está dizendo não é para você orar para Deus ser bonzinho com os reis, para que os reis prosperem, apesar das circunstâncias, do seu coração desonesto, do seu coração arrogante, do seu coração perverso. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que devemos orar por reis e pelas autoridades, para que o povo tenha uma vida tranquila e pacífica. Então é por isso que nós temos que orar. E ora, se Deus está mandando orarmos por esse motivo, é porque Ele quer agir, Ele quer intervir, Ele quer que a gente comece a orar para que Ele se mova e nós venhamos a dar
glórias ao seu santo nome. Por isso, irmãos, eu queria muito encorajar a nossa igreja, independente do seu candidato, em quem você vota, partido, eu tenho certeza que existe uma pauta que é única no nosso coração e no coração de todo cristão. Veja, eu acho que nós deveríamos orar juntos para que a corrupção não seja vista como algo aceitável no nosso país. Alguém discorda? Eu acho que nós deveríamos orar para que o Brasil se torne um país menos desigual. Alguém discorda? Não. Eu acho que nós deveríamos orar para que os desvios morais não sejam a regra na nossa nação. Eu tenho certeza que todos concordam. Para que haja justiça no Brasil. Irmãos, quem vai discordar de algo assim? Pelo amor de Deus, isso independe da sua vertente política, do seu entendimento, do seu candidato. Para que volte a haver independência entre os poderes, para que os políticos cumpram as obrigações para as quais eles foram eleitos. Irmãos, então são pautas que nós podemos orar juntos, que nós devemos orar juntos, que nós deveríamos nos juntar para clamar a Deus por esses assuntos. Então eu quero já propor aos irmãos, por favor, tente colocar como prioridade, venha às reuniões de oração. Quinta-feira tem o Desperta Débora 6h30, tem a oração de toda a igreja, 20 horas. Irmãos, os céus têm se aberto, toda quinta, 20 horas aqui nesse lugar. Sexta-feira, 19 horas, tem a reunião de oração do UP. Sábado, 19 horas, tem a reunião de oração do GOL. Então, irmãos, eu tenho certeza que se nós começarmos a orar, as coisas no nosso país mudam. Não sei quantos aqui lembram, viveram a hiperinflação da década, final de 70, mas principalmente na década de 80. Irmãos, a hiperinflação era um horror, destruía a economia, destruía completamente qualquer orçamento doméstico, era um horror viver naquele tempo. Quem viveu aqueles dias nunca imaginou que um dia o Brasil teria uma economia minimamente estabilizada. Nós não acreditávamos que um dia veríamos uma economia como podemos ver hoje, apesar de tudo. Mas nós críamos que Deus podia fazer alguma coisa, e nós orávamos. E eu me lembro de senhorinhas que não tinham a menor ideia do que é economia, orando: Senhor, derrota o dragão da inflação. Senhor, destrói esse demônio que corrói as nossas economias. Aquelas senhorinhas não tinham ideia de como isso poderia acontecer, mas elas conheciam um Deus todo-poderoso que podia agir, e elas oravam, clamavam, e um dia a gente acorda e a economia, irmãos, essa que é a verdade, comparada com aquela hiperinflação, a gente tem estado muito bem nos últimos anos. Então, quando nós oramos, quando nós olhamos e vemos uma corrupção endêmica, Deus, se o Senhor não quer que eu fale, eu paro aqui. Nós vemos uma corrupção endêmica, nós vemos praticamente todas as áreas e dos 3 poderes corrompidas. Irmãos, nós olhamos e falamos assim: olha, não vai ter jeito. Eu já falei isso, não vai ter jeito, nem na geração dos meus netos isso tem jeito. Mas era isso que a gente falava lá atrás com a hiperinflação. Mas o povo orava, o povo clamava por uma intervenção de Deus, e um dia aconteceu um milagre. Irmãos, Deus pode fazer novamente, Deus pode agir novamente. Nós não podemos perder a esperança. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. O Senhor pode se compadecer de nós, Ele pode nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Isso pode acontecer, irmãos. E isso pode acontecer, mais uma vez, como acabamos de ver, aquilo que para nós levaria anos, um longo tempo, e nunca chegaríamos lá,
para Deus acontece no estalar de dedos. Deus estala os dedos e amanhã nós podemos acordar com um país muito melhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte: a oração tem poder para abalar todos os alicerces, destruir o que não presta e refazer tudo novamente. Arquimedes, observando uma alavanca, ele falou: que uma alavanca multiplica a força nela exercida. Então ele disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Gente, para o cristão, a oração é essa alavanca que multiplica o seu poder, multiplica o seu alcance, multiplica os seus recursos, multiplica a sua capacidade. A oração é a alavanca através da qual o cristão pode mover o mundo, e seus joelhos são o ponto de apoio. Nenhuma força pode se contrapor ao poder de uma igreja que ora. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por meio da oração, pessoas comuns realizam coisas extraordinárias. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, queremos aprender com Paulo e Silas a cantar e a orar apesar das circunstâncias. Queremos ser livres como eles, de maneira que mesmo diante das situações mais difíceis, nossos corações e nossas almas te louvem ardentemente. Eu te agradeço, Senhor, porque sempre que oramos em nome de Jesus, o Senhor nos ouve. O Senhor já nos demonstrou isso tantas vezes. Agora, ajuda a gente a usar essa arma espiritual tão poderosa que o Senhor coloca em nossas mãos, que é a oração, para que possamos chegar aonde apenas por nós mesmos jamais iríamos. Revigora em nós, Senhor, a disposição de orarmos por nossos amigos de oração, na certeza de que o Senhor pode alcançar suas almas e levá-los a nos perguntar o que podemos fazer para sermos salvos. Faz isso, Senhor, que nas próximas semanas muitos amigos de oração venham nos procurar perguntando o que devo fazer para ser salvo. Dá a eles a convicção da gravidade do seu pecado, do seu estado de perdição, da necessidade de arrependimento. Por favor, Senhor, age nos seus corações. Nós os amamos, temos orado por eles. Senhor, então abrevia o tempo em que eles terão esse encontro com o Senhor. Também, diante da situação tão complicada do nosso país, ajuda-nos a orarmos juntos e incessantemente pelas autoridades, para que a tua justiça, Senhor, finalmente se estabeleça no Brasil. Vem, Senhor, e completa a tua obra magnífica. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.